Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Pai querido, Pai Celestial, como a Tua palavra diz, Senhor, o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Nós não Te conhecíamos e não sabíamos, Senhor, que éramos desgarrados, ovelhas desgarradas, que éramos, Senhor Deus, espiritualmente cegos, espiritualmente. Nós não sabíamos que estávamos tão distantes do Senhor. E o Senhor nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E Pai, se alguém pensa que o Senhor só se preocupa com a alma, com a eternidade, o que é o maior tesouro, o maior valor, o maior bem de todos que alguém pode alcançar neste mundo, porque a salvação só se alcança pelo sacrifício de Jesus. Sabemos que o Senhor tem cuidado aqui nesta terra daqueles que vivem juntinho do Senhor, se aproximam, ao menos que Te ouvem com o coração, porque o Senhor disse: se quiserdes ouvirdes, comereis o bem desta terra. Nosso Deus, muito obrigado. Pedimos, fale conosco. Queremos ser ensinados pelo Senhor, os ensinamentos do céu nesta terra, porque Jesus viveu aqui neste mundo como homem, como um ser humano. Teve fome, sentiu sono, cansaço, se alegrou e chorou. Então, Senhor, nós estamos aqui para Te ouvir. Fale conosco, ensina-nos, Senhor. É o nosso pedido e de todo o coração agradecemos. Nosso Deus, muito obrigada pela compreensão das coisas espirituais que regem a vida material. Obrigada, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Uma pergunta, pessoal. Por que o Espírito Santo, por que o batismo no Espírito Santo para o cristão é tão necessário? Por quê? Por quê? Por quê? Então vamos lá? Olha só. Por que o batismo no Espírito Santo é tão necessário? Por causa dos frutos, irmãos. Ninguém pode produzir frutos fora da sua natureza. O homem natural, ele não tendo o Espírito Santo, não pode produzir os seus frutos, obviamente. Você nunca vai ver um abacateiro dando goiabas, porque a natureza dele é para produzir abacate. Você não vai ver um tomateiro, não é, produzindo pimentões. Até tem pimentão vermelho, mas é pimentão. O sabor é de pimentão, a forma é de pimentão. Assim é a criatura e diferenciada, quem aceitou Jesus, que necessariamente deve produzir os frutos do Espírito Santo. A necessidade é tão grande que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo e colocou na Bíblia o que nós temos contemplado aos domingos. Então vamos lá? Efésios 5:18. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Você lê comigo? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha só, né? Já dissemos aqui que todas as vezes que a palavra Espírito aparecer na Bíblia com E maiúsculo, fala do Espírito Santo. Amém? Todas as vezes que a palavra Espírito, a palavra, gramaticalmente falando, todas as vezes que a palavra estiver escrita com E maiúsculo, fala do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. E então, observe comigo. Nós temos falado sobre isso aos domingos porque é muito necessário. Então a primeira parte, né? E não vos embriagueis com vinho. Eu tenho dito, irmãos, que esse vinho aqui não necessariamente
apenas, né, ou se resume tão somente no vinho ou bebida de teor alcoólico. Porque muitas coisas embevecem as pessoas. Há pessoas que se embriagam. Por exemplo, quando surgiram os shoppings, tá? Eu posso dizer isso pela minha idade, obviamente, embora eu não seja Matusalém. Mas uma realidade é que as multidões afluíram para os shoppings e os comércios de bairros, os comércios locais, foram caindo. Hoje estão sendo novamente potencializados. E eu louvo a Deus por isso. Eu acho que se deve prestigiar o comércio do bairro, é uma forma de você, literalmente, não é? Ajudar, colaborar, né? Para que o bairro tenha, não é? A prosperidade, as pessoas tenham condições, não é? De subsistência de uma forma digna no seu comércio e tal. Não é nada contra os shoppings, por favor, tá? Não estou fazendo aqui campanha contra shopping, lá longe de mim, nada disso. Não é meu forte, não é meu fraco, porque eu, quando saio para comprar, eu vou direcionada, tá? Né? Se alguém disser assim, não sou consumista, isso não existe. Você já nasceu consumindo leite da sua mãe. Amém? Né? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, mas vamos aqui. O vinho mais embriagante da atualidade é a internet, irmãos. Pessoas que não praticavam determinadas coisas passaram a praticar. Pessoas que não pensavam em determinadas... Tem muitas coisas boas, irmãos. Vou falar uma coisa para vocês, exemplo. Olha, há 50 anos atrás, se você quisesse uma receita de alguma coisa muito saborosa que alguém sabia fazer, esse alguém não te passava receita, não. Você tinha que comprar um livro de receitas e muito bom. Até hoje se compra, mas a internet está ensinando tudo. Tem gente especuladora que passa aquilo que escuta dos outros, mas tem gente que entende do assunto, certo? Certo? Mas também tem muita coisa que não presta, irmãos, e que acabou se tornando um vício social. Às vezes as pessoas copiam determinada forma. Vamos usar aqui, forma de linguagem. Volta e meia surge um vício de linguagem que estoura aí em grandes partes aí, principalmente os centros urbanos, tal, né? E as pessoas simplesmente repetem aquilo que escutam, sem analisar que fundamento tem aquilo, de onde aquilo saiu, ou o que aquilo significa, né? Vocês lembram da época? Foi para onde? Fazer o quê? Será que voltou? Será que voltou? Não, são coisas assim que deixam interrogações. Porque o Senhor Deus disse, seja vosso falar sim, sim, não, não. Que passar disso é de procedência maligna. Se alguém vai para algum lugar, né? E pensa que deseja voltar, né? Mas só tinha o fui, né? Então deixou alguma coisa no ar. Mas ninguém para refletir. Sei que você é criticada, pouco me importa com isso. Então vamos lá. Estou só usando... né? Agora mesmo, por exemplo, eu escutei pastores, da boca de pastor, deu ruim, hein? Falei, ai. Falei, bota isso no Enem, vai, faz uma prova de português no Enem, bota numa redação. Bota lá numa redação. Deu ruim. Por que isso? Estou falando coisas simples e corriqueiras aí, populescas. Mas são os vinhos embriagantes, porque abrange uma multidão e muita gente não quer ficar fora da multidão para não ser criticado. Aí vem o Espírito Santo. O Senhor Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, o Egito representa o mundo. Alguém diz amém? Amém. Mas não propriamente o país Egito, e sim a cultura egípcia da época. Tá dando? Amém? A cultura, as questões culturais são as que mais estão permitindo o diabo agir na vida das pessoas e dos cristãos. Porque entra uma moda, não pergunta o que é e sai embarcando. Depois que está dentro, já deu uma boa avançada, descobre que a canoa está furada. Aí de repente naufraga e não consegue voltar. Por exemplo, a internet está aí para o eu. Tem gente que se relaxa, não se cuida em nada. Mas tem gente que se torna verdadeiro ídolo de si mesmo. Querem todas as suas satisfações, não é? Literalmente.
não importando as consequências. Então, o vinho é embriagante. São coisas que enchem uma pessoa, que embevecem, e ela não se enche do Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele trabalha dentro dos filhos de Deus para que a sua vida seja uma bênção, em todos os sentidos e aspectos. Então diz, e não vos embriagueis com vinho. Às vezes esse embevecimento, essa bebedeira, são as amizades. Tem gente que cria uma dependência tão grande de amigos, que não consegue, que gasta mais tempo com os amigos do que com a família. Tem gente hoje vivendo assim, gasta mais tempo. Porque meus amigos me compreendem, minha família não me entende. Mas se tivesse ouvindo a Deus, teria sabedoria para lidar com a família, até para ganhá-la para Jesus. Porque esse é o objetivo, sim ou não? A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Claro que a sua família vai ver o seu comportamento, vai sentir, não é? Você, no espírito ou não. A diferença. Então Deus chega, por que Deus colocou isso na Bíblia? Não vos embriagueis com vinho, ou seja, vigia aquilo que está embevecendo a sociedade, que está embriagando as pessoas. Tem gente que gasta muito mais tempo nas redes sociais do que em oração e na leitura da palavra, até mesmo em cultos. Tem gente que é um culto no domingo e ponto, somente no próximo domingo. E muitas dessas pessoas é um culto no domingo, ponto, e só vai abrir a Bíblia no próximo domingo. Que ponto final, hein? Misericórdia. Então não tem material do Espírito Santo, não tem materiais do céu para o seu dia a dia. A exemplo, os materiais que o Espírito Santo trabalha quando se ouve a palavra. Como é que é isso, pastora? Então vamos. Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Pastor, a senhora não pode dizer isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos lá, Evangelho de João. No capítulo 14. Dos versículos 16 e 17. Vamos juntos? Quem lê comigo? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos entender bem isso aqui? Jesus ainda não havia voltado para o Pai. Ele ainda nem havia feito o sacrifício da cruz. Mas ele estava preparando os... Quem participa comigo? Ele estava preparando os discípulos para a sua partida, para o seu sacrifício. Vocês já pensaram? Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Uma multidão estava com fome de 3 dias. Jesus multiplicou pães e peixes, encheu a barriguinha de todo mundo. Alguém chegava para Jesus, os leprosos, que eram excluídos da sociedade. Jesus curou. Que alegria, podem voltar ao convívio familiar, social, tudo maravilhoso. Vamos lá. Levavam até Jesus paralíticos, e os paralíticos saíam saltando, pulando. Interessante, né? Aí Jesus agora fala que ele vai
né, padecer muito, e que ele vai até a morte, vai ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele começa a preparar os discípulos, e aí ele entra dizendo, olha, quando eu for para o Pai, vocês não vão ficar sozinhos não, eu vou rogar ao Pai, aí entra essa parte. Então eu vou ler de novo, o 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Olha que coisa tremenda, gente. Agora, se você olhar, você volta lá no título para ver se ele falou isso com o mundo ou se falou com discípulos. Lê o título, vai. Acima do versículo 31. Quem lê? As últimas instruções de Jesus. Ah, então o Espírito Santo é para discípulo de Jesus. Você concorda com a palavra? Não estou pedindo para concordar comigo, não. Você concorda com a palavra dizendo um amém? Amém. Ah, você concorda com a palavra? É isso mesmo que está escrito? Eu não posso mudar isso aqui? Porque de vez em quando chega alguém que quer nos afrontar. A senhora vive pregando que o Espírito Santo é só do cristão. Eu digo, eu vivo pregando ou eu aponto na Bíblia? Eu aponto na Bíblia. Então, o verdadeiro discípulo, ele não se embriaga com os vinhos do mundo. Ele se enche do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Jesus enviou para quem? Para os discípulos. Então a pessoa precisa aceitar Jesus, ouvir a palavra, para ser batizada no Espírito Santo. Porque você observa comigo, 3 coisas no versículo 17 agora, vai no versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas habita convosco, porque habita convosco e estará, observa comigo. Primeiro, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Você quer ver como o diabo engana? Tem uma enfermidade que vai levar à morte. A enfermidade. Aí a palavra vem e diz assim. Jesus diz assim. É-me dado todo o poder. O Pai me deu todo o poder nos céus e na terra. Jesus está dizendo que tem poder sobre a enfermidade? Sim ou não? Então onde está a verdade? É possível ou é impossível que a pessoa seja curada? A verdade é que é possível. Vai depender da fé de cada um, certo? Mas é possível. O Espírito Santo vai ajudar essa pessoa, fortalecê-la, entender bem a palavra para ela ficar curada. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha junto com Jesus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. A Trindade é um só Deus. Então Deus só quer o teu bem. Fala para o teu irmão, Deus só quer o teu bem. Fala, Deus só quer o teu bem. Fala, Deus só quer o teu bem. Então o Espírito Santo trabalha para isso, irmãos. Diga comigo, o Espírito Santo trabalha para o meu bem. Trabalha para o nosso bem, gente. O Espírito Santo trabalha para o nosso bem. Ele trabalha para o nosso bem. Você vai entender melhor já com outras partes aqui. Então eu falei 3 coisas, olha só. O Espírito da verdade, onde está a verdade? No mundo ou em Jesus? Em Jesus, mas quem é Jesus? A palavra. Então o Espírito Santo trabalha na verdade, ele não trabalha contra a palavra. Então vou te dar um exemplo. Alguém se dizendo cheio do Espírito de Deus e sou profeta, vai escutando. Chegou para um certo senhor e disse, tira toda a tua família de casa que vai acontecer uma desgraça lá. E disse, porque Deus está te falando. Deus vai fazer desgraça na casa de alguém? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A desgraça do ser humano Deus colocou em Jesus Cristo, lá no Calvário e na cruz. Ele sofreu em nosso lugar. Ele foi castigado por nós. É sério. E ele acreditou que foi Deus. Mas o diabo planeja tudo. Os rapazes não tiveram vontade de sair. E houve o assassinato. Caramba, Jesus veio para dar vida. Pastora, mas lá no início da criação já houve um assassinato, Caim matou Abel. Mas Deus não falou com Caim antes?
Caim, por que caiu o teu semblante? Vamos lá, marca aqui, vai lá comigo. Vamos ver como é que o Espírito de Deus trabalha. Marca aqui, que a gente volta aqui. Vai comigo em Gênesis 4. Gênesis 4. Gênesis 4. O nascimento de Caim, Abel e Sete. Vamos pegar só a parte de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Dá uma paradinha. Porque se depois de e ao cabo de dias ele deixou o fruto apodrecer. Quando estava já dando bicho, ele lembrou: não fiz a oferta que meus pais ensinaram para Deus. Aí foi oferecer a oferta dele bichada, diferente do Abel. Então observa comigo. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, porque a oferta não estava podre. Ele deu primícias e com o coração aberto, de todo o coração. Ele fez o melhor. Ele pegou o primeiro bichinho que nasceu dos animais dele, pegou aquela primeira cria, que seria aquele xodozinho para botar no colo, ele entregou para Deus. E aí o Caim fica enciumado e com raiva, porque Deus recebeu. A oferta do Abel desapareceu do altar, Deus recebeu. E a do Caim não, porque estava podre, por causa do coração dele. Ele não se importou em servir a Deus, para fazer o melhor, para dar aqueles frutos bonitos que acabavam de sair. Aí o Senhor disse, olha só, versículo 5, o finalzinho diz assim: descaiu-lhe o seu semblante. Ele ficou com cara de desolação e revolta, porque ele viu que a oferta dele Deus não recebeu, e a do Caim, do Abel, Deus recebeu. Aí versículo 6, e o Senhor disse a Caim, ó Deus falando com Caim, olha só: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Olha as duas perguntas que Deus fez para o Caim. Observa comigo as duas perguntas, duas interrogações. A primeira, olha só, a primeira pergunta, né? Vamos lá. O Senhor disse a Caim: por que te iraste? Então vamos entender. É normal um cristão viver irado por qualquer coisa? Tem gente que por qualquer coisa esquenta os ânimos, ferve por dentro. Tem gente que por qualquer coisa quer dar um soco na cara do outro. Basta ouvir alguma coisa que não gostou. Eu falei para vocês no início, né? Mas a gente tem que controlar isso, sim ou não? Por que a gente consegue controlar? Quem é que ajuda? Mas a gente vai entender como que ele ajuda. Como? Porque tem uma forma, tudo tem uma forma. Por exemplo, bolo, tudo é bolo, mas tem bolos e bolos, né? Diferente, até formas diferentes. Você pega uma mesma massa, faz um montão de massa e bota numa forma estrela, bota numa forma redonda, bota numa forma quadrada, bota numa forma de coração. Você vai ter 4 bolos diferentes. Mas de repente tem o mesmo sabor. A palavra é a mesma para todos nós. A questão é a forma. O problema está na forma. Fala aí comigo, o problema está na forma. A forma como eu interpreto a palavra. Deus reprovou Caim e disse: Caim, por que te iraste? Ou seja, porque você está irado. Quando uma pessoa está irada, irmãos, porque o coração dela está fervendo, estourou na ira. A ira é uma raiva que pode causar uma explosão. Quanta gente está atrás das grades de uma penitenciária por um momento de ódio, explodiu de raiva. Se tivesse refletido, dado um tempo, agiria diferente, porque deixaria a coisa acalmar, esfriar. Por exemplo, eu quando aconselho em casamentos, eu digo: cuidado com o que vem na tua cabeça quando o teu coração ficar irado, porque o diabo não vai perder tempo, vai dizer logo: larga logo tudo, sai daí, seja livre. Está sofrendo por quê? Para de ser boba, para de ser bobo. Eu digo: acalma o coração. E de repente você pode estar jogando no inferno uma família inteira.
De repente, com um pouquinho de entendimento e boas orações, que você ainda não fez, não deu oportunidade de Espírito Santo de trabalhar, a situação muda. Então, tomar atitude no momento de ira é falta de sabedoria. Toda pessoa que no momento de raiva tomar uma atitude, essa atitude vai ser contra a palavra de Deus. Larga tudo, dá um soco nele, faz isso. Ah, tio, te afrontou, teu chefe te afrontou desse jeito, pede demissão. Uma jovem senhora ouviu falar que a empresa ia fazer uma demissão em massa. E aí? Ela ficou muito revoltada, porque ela cresceu na empresa lutando pela empresa. Começou de baixo, mas lutou muito. E aí, quando saiu a notícia do listão, ela disse, eu vou passar pela vergonha de ser demitida? Não vou não. Foi no RH e pediu demissão. Antes de sair o listão. Depois que ela saiu, o chefe mandou chamá-la. E disse, por que você pediu demissão? Ela disse, eu estou aqui há anos, pagando um preço alto e tal. Ela disse, por que você pediu demissão? Ué, não tem um listão aí de demissão? Ele disse, o teu nome não entrou. E não queria entrar. Precipitação é uma das coisas que o Espírito Santo ajuda. Ele ajuda a refletir antes de tomar atitude. Ela tomou uma atitude precipitada. Porque era uma pessoa irada. Por qualquer coisa mudava os ânimos. O pessoal teve muita paciência. Mas era uma excelente funcionária. Passados os 3 meses da exigência da lei, ela voltou a ser contratada. E aí voltou com mais vergonha, porque tomou atitude errada. A vergonha ainda foi, você já agiu sem sabedoria. Você viu que Deus perguntou para Caim, por que te iraste? Ou seja, por que você está irado? Olha que Deus veio falar com Caim. Gente, vamos analisar a coisa de uma forma bem linda. Eles já tinham sido, Adão e Eva já tinham sido expulsos do paraíso. Eles estavam fora da presença de Deus. Olha a misericórdia de Deus e o carinho de Deus para o Caim não fazer besteira. Deus foi falar com Caim. Vocês pensam que Deus não toca no coração de uma pessoa? Deus às vezes toca numa pessoa lá no mundo que tem alguém orando por ela. Ele diz assim, não faça isso. E a pessoa vai e faz. Irmãos, é tremendo. Não que o Espírito Santo habite, ele não habita no pecador. Mas ele trabalha a favor dos discípulos. E através do discípulo. Olha o poder da intercessão. O Caim e Eva ensinaram os filhos sobre as coisas de Deus. Tanto que eles vão fazer oferta a Deus fora do paraíso. Caim, por que tiraste? Então Deus condena, diga, Deus condena a ira. Tá fraco, hein? Vai ver que tem gente explosiva aqui, né? Eu não quero ficar perto de você se você for um barril de pólvora. Porque todos nós temos os ânimos, irmãos. Todos nós. A não ser que a pessoa, né? Seja, tem o lento, tem o lerdo, tem o lento, tem o devagar, tem o devagarinho, tem o quase parando e tem o parado, né? Por que te iraste? Nunca tome uma atitude com o seu coração irado. Fala para quem está do teu lado, se desarme. Fala, se desarme. A pior arma é o coração, irmãos. O coração é pior que uma arma de fogo. Que isso, pastora? A arma depende de mãos que peguem. E para pegar para as mãos tocarem naquilo, o coração trabalhou. A cabeça trabalhou. Trabalha por dentro e você vai ter o resultado fora. Trabalhe dentro e você terá o resultado fora. Pense bem, sinta bem e as suas atitudes serão boas. Deixa o Espírito Santo ter um espaço no seu coração. Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu?
Olha como Deus estava de olho no rosto de Caim. Deus viu que até a cara de Caim mudou. Uma coisa é quando a pessoa está serena e tranquila, outra coisa é quando ela está com raiva. O semblante muda ou não muda? Muda ou não muda? Quando o teu espírito está tranquilo, em paz, seu semblante é sereno. Quando você está com raiva, não adianta você querer que isso mude, mas seu rosto apresenta diferente. E quem mais observa isso é o mundo espiritual, antes do mundo físico. Às vezes, as pessoas podem... Às vezes os atores, irmãos, têm que se preparar emocionalmente muito, 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 psicologicamente, para fazer um drama e chorar diante das câmeras, mas chorar de modo convulsivo, que pareça coisa muito real. Mas de repente ele está numa fase feliz da vida. Está numa fase na vida dele, feliz da vida. E outros estão numa fase dramática, sofrida, e tem que dar gargalhadas boas, e o semblante, o rosto, né? Tem gente que ri com os lábios e com os dentes, mas o coração está sangrando. Então, o mais importante na vida é o que está dentro do coração. Trabalhe o seu coração e trabalhe seus pensamentos. Isso é que vai trazer os resultados no dia a dia. Então Deus fez 2 perguntas para o Caim, que ele faz para todo mundo, para dizer assim, por que você está irado? Por que você fica irado à toa? Por que descaiu o teu semblante? Aí Deus dá uma oportunidade para Caim. Eles estão fora do paraíso, já foram expulsos lá no capítulo 3, observa comigo. Aí olha só, aí ele diz assim, olha só, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, mas para ti será o seu desejo, e sobre ele, Deus está dizendo, você tem poder de dominar sobre o seu desejo. O meu desejo é acabar com a raça do fulano. Mas, olha só, o Espírito de Deus te ajuda a você não tomar uma atitude errada. Mas se o seu coração estiver cheio de ira, a força da raiva vem de dentro de você. E ela vai explodir onde? Fora. Aí você vê o quanto é importante a vida espiritual. A vida material, ela é decorrente da espiritual. Tanto que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, o reino. Reine cheio do Espírito de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse, cuida da tua vida espiritual e na vida material, deixa que eu cuido. Controlar os ânimos depende de cada pessoa. Mas a pessoa sem Jesus, ela não tem acesso ao Espírito Santo para morar dentro dela. Por isso, bom, aí não vamos, porque aí entrou o assassinato, foi terrível demais. Mas você vê que Deus falou com Caim, deu uma oportunidade a ele, de ele não cometer aquela loucura. E Deus apontou a causa, a ira. Então todo cristão já tem que estar ligado, tomar cuidado com a ira. Toma cuidado com a ira. Você imagina um sócio que descobriu que o seu sócio lhe ludibriou, fez um gigantesco negócio e escondeu dele, para não dar parte dele. Caramba, ele tem tudo para explodir. Mas ele vai cometer um ato na explosão que pode trazer consequências irreversíveis, não só a ele, como a sua família também. Então, o que ele faz? Ele dá tempo, acalma o seu coração, vai buscar a Deus, e de repente Jesus dá uma palavra que ele não quer ouvir. Mas se ele for atencioso, alguém quer te tirar a túnica, dá também a capa. Ou seja, desde que no dia do juízo ele vai dar contas a Deus. Mas o negócio é agora. Mas o agora passa, porque vai passar para todo mundo. Todo ser humano vai partir para a eternidade. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todo mundo vai partir, vai ou não vai? Adianta tomar uma atitude e terminar atrás das grades de um presídio? Ou ter destruído a própria vida e a família inteira? Nunca tome uma atitude com o coração irado. Dá um tempo para que a ira saia de dentro de você. E o que se faz, pastora?
se derrama o coração diante de Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Acalme o seu coração. Por isso, a necessidade de se encher do Espírito. Se você tem uma garrafa cheia, você não pode enchê-la de novo enquanto ela estiver cheia. Enquanto ela está cheia, não cabe mais nada. Se está cheia, não cabe mais nada. Você tem uma jarra cheia de suco de uva. Não coloque nada ali dentro, porque você vai desperdiçar aquele suco. Não desperdice o poder do Espírito Santo. Por que a necessidade do cristão ser cheio do Espírito Santo? Agora então, nós vamos em João, novamente, só que no capítulo 16, Evangelho de João. Não, perdão, vamos voltar ao capítulo 14, onde nós marcamos. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. 16, novamente, vamos juntos? E eu rogarei ao... Vamos devagarinho, pessoal. Vamos que hoje, né, momento de estudo da palavra, bem devagarinho. A gente está estudando sobre o Espírito Santo, como ele nos ajuda nos momentos mais difíceis, mais dramáticos, mais inusitados. 16. E eu rogarei ao Pai, Jesus está falando, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Se dá uma paradinha. Consolo. O que é um coração consolado? É um coração acalmado. Houve uma calmaria. Veio uma calmaria. Quando o cristão se enche do Espírito Santo, o coração fica em paz. Se o coração estiver vazio, ele pode se encher de sentimentos conforme o momento. Um momento de explosão, uma raiva, uma ira, um ódio. Mas e esses momentos? Se o coração está cheio, não cabe nada ali dentro. Deus só pode guardar o nosso coração se nós tivermos a palavra viva dentro dele, mas se nós nos enchemos do Espírito Santo. Exatamente. A necessidade de estar cheio do Espírito Santo é não caber nada, nenhum sentimento que possa trazer turbulência, que certamente poderá trazer sofrimento, que trará sofrimento. Atitudes precipitadas, porque o interior está vazio e se encheu de coisas que não foram boas. Olha a importância de gastar tempo para se encher do Espírito, ler a palavra, refletir. Então vamos lá, agora o 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Dá uma paradinha. Jesus está dizendo que o mundo não pode ver o Espírito Santo e nem conhecê-lo? Está dizendo. O Espírito Santo foi enviado para quem? Os discípulos. É isso que as pessoas não aceitam e querem nos atacar. Eu digo, lê a Bíblia, caramba, vamos aprender. Como é que pode receber o Espírito Santo se não aceitou Jesus, gente? E tem gente que é engraçada. Além de se irar, de ficar com raiva à toa, não quer aceitar Jesus. Aí, caramba, e diz que tem o Espírito Santo. Não, tem o Espírito de porco, né, irmãos? Fica com raiva à toa, explode à toa. Então, de novo no 17. O Espírito da verdade. Quem é a verdade? Diga, Jesus. Que o mundo não pode receber. Porque não o vê nem o... Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Então, a primeira coisa é que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Onde está a verdade? A palavra. A verdade é a palavra de Deus. Se alguém disser para você, essa doença não tem cura, você vai dizer assim, mas eu não li isso na Bíblia. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, o que eu escutei não é a inteira verdade. Pode ser verdade para a ciência, pode ser verdade para as pessoas, mas para Jesus não é a verdade. A verdade é que Ele pode. Amém? Então, já começa por aí. Eu vou na verdade naquilo que não é verdade.
Porque as pessoas falam, irmãos, de verdades que são verdades mesmo para o mundo, porque não conhecem a verdade que é Jesus, aquele que tudo pode. Diga graças a Deus. A segunda coisa, Ele vos dará outro consolador. Então o Espírito Santo, Ele enche o coração e consola, ou seja, Ele conforta. Ele enche o coração das coisas de Deus. A paz verdadeira não veio do céu? Jesus não é o príncipe da paz? Então o Espírito Santo enche de paz. A verdadeira alegria, nós não vimos na semana passada que é o Espírito Santo que dá a verdadeira alegria? Nós não vimos em Eclesiastes que Deus dá alegria? Então, a verdadeira alegria é do Espírito Santo. Então, quando o cristão se enche do Espírito Santo, o seu interior está bem. Aí as coisas à volta ficam mais fáceis de serem resolvidas. Então, vamos lá. Então, a primeira é que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que anda na palavra, é a palavra. Segunda coisa, né? Que o mundo não pode receber. E a terceira coisa é que Ele está conosco, mas Ele quer habitar dentro. Amém? Por isso, Deus usou o apóstolo Paulo para dizer, enchei-vos do... Agora é com você. Você não vai se encher do Espírito Santo se você não dedicar esse tempo, como está dedicando hoje aqui. Então o Espírito Santo foi enviado por Jesus. Ele quer morar dentro do coração. E aí o que ele faz? A Bíblia diz que nós somos árvores de justiça. Você já deve ter lido isso lá em Isaías 61. Está lá em Isaías 61. A árvore de justiça. Alguém compra uma árvore frutífera, alguém planta uma frutífera e não fica esperando fruto? Não, claro. Alguém. É que tem gente cochilando. Alguém compra ou planta uma frutífera. Você plantou um abacateiro. Entra ano, sai ano. Você está esperando o quê? Abacate, caramba. Você está esperando abacate. A mulher engravida está esperando o bebê chegar. Então é o frutinho, é o fruto. Então diga, o fruto é conforme a natureza. O fruto é pertinente à natureza. O abacateiro dá abacate. Amém? A bananeira dá a banana. A macieira dá a maçã. E o cristão dá o quê? Raiva, ira, ódio, explosões. E o cristão dá o que para Deus? Tristezas. Ele vive triste, vive amargo, cheio de amargura. Ele produz o que? Rancor. O que os filhos estão dando para Deus? Porque Deus procura fruto. Quem já leu na Bíblia a passagem da figueira? Jesus disse que o lavrador, Jesus usou muitas parábolas. Irmãos, as parábolas têm um sentido comparativo, mas que trazem uma realidade. Ou seja, Jesus criava uma história como que fictícia para trazer uma realidade. Aí ele disse assim, né? Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Está dizendo, há 3 anos eu procuro fruto do Espírito Santo. Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que explode à toa. Aí Deus diz, há 3 anos eu procuro mansidão e não encontro. Tem gente que é engraçada. Por que Deus não me impede de eu ser irado? Porque Ele não amarra você. Ele deixa você livre para você fazer as suas escolhas. Então, escolher trabalhar o interior é escolha pessoal. O Espírito Santo vai ajudar. Por que a necessidade de se encher do Espírito Santo? Vamos então, para terminar? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Quem lê comigo?
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quer dizer que ser manso é fruto do Espírito Santo. Mas Deus não permite que a gente fique irado em nenhum momento. Permite sim. Deus sabe que não fez a gente de matéria plástica, de ferro, de latão, de aço. Só que é diferente o cristão cheio do Espírito Santo ser irado do cristão que não tem Espírito Santo. Quando não tem Espírito Santo, não tem freio. Quando tem o Espírito Santo, ele reflete. Porque o Espírito Santo ajuda. Diga: o Espírito Santo ajuda. Curve a sua fronte, põe as mãos no coração. Pai, eu recebo. Você recebe essa palavra? Você recebe esse ensinamento que vem do céu? O ensinamento que veio do céu. Querido Deus, maravilhoso Pai, o Senhor quer os filhos em paz, em plena paz. O Senhor quer os filhos alegres. Foi o primeiro fruto que nós observamos semana passada. Alegria verdadeira, a verdadeira alegria. Há pessoas no mundo, meu Pai, que pensam, até no meio cristão, que só serão alegres quando a vida lhes favorecer tudo, lhes proporcionar tudo que desejam, assim, regaladamente. Quanta gente tem tudo o que é material, mas uma miséria no espírito. E hoje o Senhor falou conosco, Pai, e está falando. O Senhor nos mostrou, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajuda para que não se tenha uma explosão, Pai, de raiva, de ira ou de ódio, que poderia terminar, Senhor, numa desgraça. Então o Senhor está falando, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajuda. E o Senhor nos fez lembrar do caso de Caim e de Abel. E sabemos, Pai, que Caim teve ciúmes, porque o Senhor olhou para Abel e para a sua oferta, e não atentou para ele e para a sua oferta. E nós vimos que Caim se irou ao ponto do seu semblante mudar. Nós sabemos o quanto a expressão facial mexe com o mundo espiritual. O Senhor já nos tem mostrado isso muitas vezes. Quanta gente faz cara de ironia, de deboche, e não percebe que o diabo está usando, enganando para provocar o outro. Nosso Deus, nós agradecemos pela Tua sabedoria, a sabedoria que o Senhor nos dá, que nos ensina, que guardemos no nosso coração, que firmemos os nossos pensamentos, porque sabemos que muita gente não mata fisicamente, mas mata no coração, Pai, de raiva, de ódio, por causa da ira alimentada. Quantos casamentos estão destruídos porque os sentimentos são turbulentos? Quantos irmãos não se falam por conta do coração turbulento? Quantos filhos e pais, uma barreira que se levantou entre o filho e o pai, ou entre o pai e o filho, entre mães e filhos, filhos e mães. Senhor, é muito triste, porque essas paredes, essas barreiras estão dentro do coração. E como o Senhor ensina, e como o Senhor ajuda. O Senhor é tudo. Pai, muito obrigada. E o Senhor acabou de nos mostrar, Senhor, que o mundo não pode receber o Teu Santo Espírito. Por isso o Teu povo precisa do Teu Espírito. O Senhor diz: vós sois o sal da terra. O sal não pode ficar aquém, nem ir além da medida, para dar o tempero certo, o sabor certo. E nós agradecemos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém?